Hebreus capítulo 1, verso 5. Nesse texto, o autor de Hebreus, ele vai mostrar que Jesus Cristo, ele é maior do que os anjos. Observe que ele diz: pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, qual veste, também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, o autor de Hebreus aqui, ele está fazendo uma diferença entre os anjos e a pessoa de Cristo. A pessoa de Cristo é Deus, ele deixa muito claro, ele está acima de todas as coisas. E os anjos são ministros, ministros seus para servir os santos, para servir não todas as pessoas. O texto é claro: aqueles que hão de herdar a salvação. Então nós vamos estudar sobre a doutrina dos anjos, para não incorrermos em acreditar em tudo que se diz por aí. Se valoriza muito os anjos já de alguns anos para cá. Há uma valorização não só dentro da igreja cristã evangélica, mas também dentro de muitas outras seitas, de muitas outras religiões, se trata dessa questão de anjos. E a pergunta que nós devemos fazer, o que nós devemos sempre fazer a nós mesmos, é: o que a palavra de Deus diz acerca desse assunto? O que é que a Bíblia nos ensina acerca dos anjos? Porque ontem eu tratei isso com os homens, mostrando a eles que todas as decisões que nós tomamos, ou todas as verdades que nós precisamos conhecer, elas nos são reveladas na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Nós não podemos seguir o que nós pensamos, ou seja, as coisas que são subjetivas. Eu estou sentindo, eu acho. Não há acho na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o sim ou ela é o não. Então, se nós queremos conhecer a verdade e cremos, veja, é uma questão de pressuposto. Se, como pressuposto, nós cremos que essa é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus para nós, então nós acreditamos naquilo que ele fala. Se nós achamos que algumas coisas aqui são verdadeiras, mas outras nós podemos descartar, então fica difícil. Não há como argumentar. Então, toda a nossa fé e firmeza, ela deve estar fundamentada naquilo que Deus nos deu. Então, se a palavra de Deus, ela não revela algo a mais sobre verdades que nós precisamos saber, nós deixamos de lado. Sabe aquele texto de Deuteronômio que a gente usa, 29:29? O que é revelado pertence aos homens, e o que não é revelado pertence a quem? A Deus. Por exemplo, eu preciso saber quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Só estou exagerando aqui. Não. Eu preciso saber quantos demônios existem numa legião que possui uma pessoa? Não, isso não tem interesse. Uma legião romana, mas a legião romana tinha o quê? 2.000 homens, 6.000 homens? Depende. Era diferente uma legião para outra. Então nós não podemos identificar uma coisa com a outra. Não é tão simples assim. Então nós vamos estudar sobre a doutrina dos anjos, e eu gostaria de primeiro dizer a vocês quais são as naturezas dos anjos. Qual é a natureza deles? Primeiro, eu preciso entender que eles são seres criados. Os anjos são seres criados. E a minha pergunta é: quando eles foram criados? Quando os anjos foram criados? Vocês já pararam para pensar nisso? Deixa eu fazer outra pergunta. Quanto tempo se deu a obra da criação? Não importa se dia aí são 24 horas. Mas, biblicamente falando,
quando se deu toda a obra da criação? Em quantos dias? 6 dias. Toda a criação que Deus fez se deu em 6 dias. Antes da criação havia alguma coisa criada? Não. Quem era que existia antes da criação? Deus, o ser de Deus, na sua eternidade. Lembre-se que a palavra eternidade não tem a ver com tempo, quando se refere a Deus, como contagem de anos. A palavra eternidade é um estado. A palavra eternidade, ela envolve isso, ok? Então, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Vamos lá para Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Vamos ver, os anjos, eles foram criados por Deus. Aí você diz, Gênesis 2:1, pastor, diz que os exércitos do céu foram criados. Sim, mas aquele texto não necessariamente fala de anjos, mas sim dos astros, das estrelas. Então, no Salmo 33, no versículo 6, diz assim: os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. O exército deles. Vá mais à frente um pouquinho e vá para o Salmo 148 agora, por favor. Salmo 148 é um texto paralelo. Salmo 148. Então, primeiro, eu preciso saber que os anjos, eles foram criados por Deus. São seres criados. Salmo 148, versículo 2. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Verso 5. Diz assim: louvem o nome do Senhor, pois ele mandou e foram criados. Na verdade, o autor está dizendo que tudo que ele chama para louvar a Deus são obras das suas mãos, são seres criados por ele. Então a minha pergunta é, quando os anjos foram criados? Na obra dos 6 dias. Ah, pastor, os anjos foram criados antes da criação da terra, da criação do universo? Não. Os anjos foram criados nesse mesmo período de 6 dias. Toda a obra da criação se deu nesse tempo. No 7º dia o Senhor toma alento, o Senhor descansa, ou seja, ele cessa a sua obra da criação e goza tudo aquilo que ele fez, ou seja, ele passa a desfrutar de tudo que ele fez e viu Deus que tudo era bom. Então ele desfruta no 7º dia de toda a obra da sua criação. E os anjos foram criados nesse período. Mas pastor, Satanás já aparece lá no Éden. Sim, quando Adão está no Éden cuidando do jardim e Satanás já tem caído, já tem havido pecado entre os anjos, então Satanás já tem caído, Satanás aparece para tentar Adão. Mas quantos anos tinha Adão? Quantos anos Adão já tinha passado cuidando do jardim? Não sabemos. Se passaram 100 anos, 200 anos, é muito tempo. Então houve tempo suficiente, e os anjos estão limitados ao nosso tempo também, embora não sejam circunscritos em relação a envelhecer, a ter que envelhecer ou se desgastar com o tempo. Por que eles não se desgastam com o tempo? Porque eles não têm o quê? Corpo. A Bíblia chama eles de espíritos. Se são espíritos, não preenchem espaço. Se são espíritos, não são matéria. Se não é matéria, não se desgasta, não se envelhece. Então eles são seres criados, foram criados na obra dos 6 dias. Outra coisa, são seres espirituais e incorpóreos. Pastor, pelo amor de Deus, os anjos aparecem na Bíblia com um corpo. O fato de aparecer com um corpo não quer dizer que eles têm o quê? O fato de Deus se apresentar ao homem como um fogo no Antigo Testamento não quer dizer que Deus é fogo, literalmente fogo. Ele era um fogo que não consumia o quê? Uma planta. Se fosse fogo literal, tinha queimado toda a planta. Então ele se apresenta visivelmente de uma forma que o homem possa o quê? Enxergar. Então Deus condescende, ou seja, Deus ele se limita na sua revelação à compreensão de quem? Do homem. Pelos sentidos do homem, o homem consegue enxergar, consegue ver, consegue perceber que ali existe alguma coisa. Deus se faz visível e fala com voz audível e legível à compreensão do homem. Falou na língua de Moisés, falou na língua do povo. Quando se revelava ao homem, falava com o homem no processo de revelação no Antigo Testamento, era de uma forma compreensiva ao homem.
Ou seja, Deus se limita à nossa condição para compreendermos o que Ele quer de nós. Ele vai se revelar plenamente com o corpo em uma pessoa, que é a pessoa do Filho Jesus Cristo. Aí sim, aí é a revelação plena dele. Tudo o que acontece no Antigo Testamento é nos conduzindo a Cristo. Então, meus irmãos, quando os anjos apareciam, né? Porque eles não vão aparecer mais com um corpo, né? Claro que existem muitas coisas, muitas histórias. Fique com a Bíblia. Ah, mas uma irmã disse que viu um anjo e um anjo desceu e fique com a Bíblia. Você não vai dizer à irmã que não acredita em nada, foi uma experiência, mas não são as experiências que nos guiam, é a palavra de Deus. Porque você disse que viu um anjo, aí o outro disse que viu um anjo com 2 cabeças, outro disse que viu um anjo com 3 asas, outro disse que viu um anjo branco, outro disse que viu um anjo azul. Aí, pronto. Aí já sabe o que vai acontecer, né? Não é verdade? Já sabe o que vai acontecer. O que é que vai acontecer? Uma série de coisas que são chamadas de inverdades que vão querer guiar as nossas vidas. Nós não devemos adorar anjos, nós não devemos nos preocupar com anjos. Existe um anjo que a gente tem que se preocupar um pouco mais, né? Esse é o anjo mau, a gente vai tratar com ele. Ou os anjos caídos. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, é obedecer à vontade do nosso Deus e adorar o seu nome. O resto é com ele. Se ele envia anjos para cuidar e servir o seu povo, aqueles que vão herdar a salvação, isso é uma decisão divina. Mas nós não devemos nos preocupar com isso, não cabe a nós. Irmão Roberto? Correto. Não se deve... A Bíblia diz, quando orardes, orareis a quem? A quem nós devemos orar? Deixa eu perguntar a vocês. Ao Pai. Em nome de quem? Por que tem que ser em nome de Jesus? Porque ele só nos ouve, só nos recebe por causa da obra de quem? De Cristo. Eu e você não temos nenhuma condição de orar a Deus, de estar na presença dele. Ele não aceita a minha e a sua oração por nós mesmos, em hipótese nenhuma. Ah, mas é porque eu sou certinho, eu sou bonzinho. Ah, não, eu sou crente, eu ando com a Bíblia debaixo do braço. Eu sou obediente a Deus. Deus não aceita. Porque eu e você somos pecadores e ele é santo. E nenhum pecador pode chegar à sua presença sem ser julgado por ele. Não há comunhão entre trevas e luz. Por isso que Jesus diz, quando orardes, você deve orar em meu nome. Ou seja, é por causa do sangue dele, do sacrifício dele, que eu tenho acesso ao Pai. Aí eu tenho um livre acesso. No nome dele, pelo poder dele, pela obra dele. Aí sim eu posso chegar à presença de Deus e saber que Deus não vai derramar a sua ira sobre mim, porque sobre mim está a obra do Filho, que é santo, que é puro, que pagou pelos meus pecados. Deus não me vê mais como um condenado, mas me vê como uma pessoa livre, que foi perdoada por ele pela obra do Filho. Vocês estão entendendo, né? Então, ore ao Pai. Aí eu vou orar ao Espírito Santo. Ore ao Pai. Eu sei que tem música sobre Espírito Santo e tal, sem nenhum problema. Mas a Bíblia não nos manda orar ao Espírito Santo também. Vocês sabiam disso? A Bíblia não nos manda orar ao Espírito Santo. Ela nos manda orar sempre a quem? Ao Pai, em nome do Filho. E aí o Espírito nos conduz também. O próprio Espírito nos conduz numa oração coerente, de acordo com a vontade do Senhor. Quem estiver sem estudo aí, tá? Se quiser pegar um aí, a irmã Fal está distribuindo aí. É o mesmo da semana passada, para quem trouxe, tá bom? Vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8, verso 16. Vamos devagarzinho, né? Deus me dê graça para que a minha voz consiga suportar, né? Hoje de manhã e hoje à noite. Mas, amém, né? Como diz o Matuto, fazer um gargarejo com água de romã, né? Tem coisa melhor. Mateus, capítulo 8, alguém pode ler? Mateus, capítulo 8, verso 16. Os anjos, eles são seres racionais, são seres espirituais e incorpóreos. Mateus 8, só vou ler um versículo, somente. Tem muitos aí, vocês estudam em casa, depois de forma mais exaustiva. Chegada a tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Os demônios são chamados aqui de espíritos. E os demônios são o quê? Anjos. Nós vamos ver.
Isso. São seres racionais, morais e imortais. Eu não vou ler todos os textos, mas vocês vão ver na Bíblia que os anjos, eles amam e se regozijam, que os anjos têm um caráter moral. Os anjos têm caráter moral. Vocês vão ver que os anjos têm inteligência, que os anjos desejam. Por exemplo, abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, e aí você vai ver um desejo dos anjos. 1 Pedro. Olha, eu já ouvi tanta bobagem sobre anjos. Eu vi uma bobagem uma vez que o camarada dizia o seguinte: os demônios, eles possuem os corpos para eles terem prazer através dos corpos das pessoas. Meu Deus, isso é uma viagem. Sabe o que é viajar na maionese? Mas besteira é o que não falta para a gente ouvir aqui no Brasil, né? Então, nas igrejas também não é diferente, tá? O despreparo é uma tristeza para nós. Meu povo perece por falta de conhecimento, já dizia o Senhor desde a época de Oséias. 1 Pedro 1,12, Pedro está falando aqui sobre a beleza de Cristo, do anúncio da sua obra, e ele diz o seguinte, da revelação do Senhor, no verso 12, a eles quem? Ele está falando dos profetas que nos antecederam, que antecederam até a vinda de Cristo. E ele vai dizer, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, ou seja, o Evangelho, as verdades do Senhor, por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que anjos anelam o quê? Perscrutar. Os anjos desejam. Que coisa maravilhosa, irmãos. Então há desejo nos anjos, são seres morais, são seres que pensam, são seres inteligentes, são seres que falam. Você vai ver em Zacarias, por exemplo, capítulo 1, versículo 9, o profeta Zacarias, lá no finalzinho do Antigo Testamento, se não quiser abrir, eu abro e leio para você, diz assim, então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo, eu te mostrarei quem são eles. Quando você vai ler Apocalipse, você vai ver também os anjos falando, ou o anjo conversando com João, trazendo a João revelações que são dadas por meio de Cristo. Então os anjos falam. Agora não vá querer falar com os anjos não, por favor. Deixa os anjos lá, porque aí você vai querer conversar com o anjo, pode ser que venha outro anjo falar com você, que você não queira conversar com ele. Né? E isso não é nada bom. Converse com Deus e deixa Deus falar contigo no teu coração através da palavra. É porque nós somos muito místicos e essa área sempre é uma área que chama a atenção ou que causa interesse nas pessoas. Qual será o meu anjo da guarda? E quem disse que você tem um anjo da guarda? Você tem um anjo que pode lhe guardar, ou anjos que podem lhe guardar, mas o seu anjo... pastor, mas lá em Atos fala sobre o seu anjo se referindo a Pedro. Mas havia uma crença entre os judeus, que eles tinham um anjo de proteção. A Igreja Católica fala sobre isso também, do anjo da guarda. Nós não precisamos disso. Quem nos guarda é o Senhor. Agora, se Ele cuida de nós através de anjos também, aí é uma decisão divina, é soberania dele. Irmãos, nós precisamos tomar a seguinte decisão, de que aquilo que o Senhor não deixa claro na sua vontade, na palavra de Deus, nós não precisamos saber. Porque querer saber dessas coisas vai gerar uma série de inverdades que não são boas para a nossa vida cristã. Então, os anjos, eles contendem. E Judas vai falar que Satanás contendeu com Miguel. Dois anjos que estavam lutando em relação ao corpo de Moisés. Aí os teólogos ficam pensando, por que Satanás estava querendo o corpo de Moisés? Alguns vão dizer, talvez para levar o povo de Israel a idolatrá-lo, para que eles fossem incentivados a pecar da mesma forma que pecaram com o bezerro de ouro e caírem diante de Deus, já que um dos propósitos de Satanás é lutar contra o povo de Deus e contra o próprio Deus. Nós vamos ver isso. Abra aí, por favor, em Judas, lá no vizinho a Apocalipse, não tem capítulos, só versículos, só tem versículos aí, você veja aí, por favor, o versículo 9.
Judas 9. Esse Judas aqui não é o traidor não, tá, irmãos? Esse Judas aqui é o irmão do Senhor. Judas 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda foi a atitude do arcanjo Miguel em relação a Satanás. E Satanás não conseguiu vencer essa contenda, essa luta. Porque Deus é quem usa Satanás como aquele que serve aos seus propósitos. Deus é soberano, governa sobre todas as coisas. E até o diabo está debaixo do seu poder. E tudo que ele faz, só faz porque é permitido por Deus. E se Deus permite que Satanás, uma hora ou outra, nos alcance em alguma coisa, é porque ele tem um propósito em trabalhar em nossas vidas. Isso nos faz pensar naquela decisão de Paulo com aquele irmão que tinha pecado com a sua madrasta sexualmente, lá em 1 Coríntios 5, e Paulo diz: olha, expulsa esse homem da igreja, entrega esse homem a Satanás para que Satanás destrua o corpo dele e ele seja o quê? E o espírito seja salvo, ou ele seja salvo no dia do Senhor. Então é como se Paulo dissesse: olha, tira toda a proteção da igreja sobre esse homem, orações por ele, deixa ele viver a vida dele como ele quer ser um ímpio, então que ele viva como um ímpio, que ele seja excluído, e aí deixa que provavelmente o próprio diabo vai agir na vida dele, vai destruir a vida dele, mas se o Senhor tiver um plano nessa vida, se ele for um salvo, essa salvação vai acontecer, mesmo que essa vida venha chegar a um fim, essa vida terrena. Provavelmente é isso que ele diz. Embora seja um versículo difícil de interpretar. Satanás destruirá o corpo. Lembram que ele chegou para Deus e disse, e questionou sobre a fidelidade de Jó? Lembra que ele teve poder para tocar em Jó, mas ele teve que pedir o quê? Para tocar, e Deus permitiu que ele tocasse, mas não tirasse a vida de Jó. Então, ele só vai até aonde Deus permite. Ele está preso em grilhões. E o Senhor permite a sua atuação nesta vida. E ele serve muitas vezes como uma ferramenta de juízo. Irmãos, Satanás, ele serve como uma ferramenta de juízo sobre nossas vidas, para que nós possamos estar um pouco mais atentos. Os anjos, eles podem ser bons ou maus. A Bíblia fala de santos anjos, mas fala também de anjos maus. Vamos para o número e a organização, para a gente entrar nos anjos maus daqui a pouco. Eu não vou me deter mais nessa questão. Ponto 3, o número dos anjos. Diferentemente dos homens, aos homens Deus deu uma ordem, qual foi? Crescer e multiplicai. Deus criou apenas 2. Concordam? Deus criou um homem e uma mulher. Deus criou deixa eu ser melhor, 2 pessoas. Deus criou um casal. E a ordem foi: crescei e multiplicai-vos. E os anjos, como é que foi? Provavelmente o Senhor criou todos os anjos de uma só vez, porque os anjos não se multiplicam. Jesus, quando vai se referir à nossa vida no céu, ele diz que nós não seremos casados, nós não vamos casar, nem se dar em casamento, e seremos como os anjos. É claro que esse versículo não traz um esclarecimento muito profundo, mas o que nós precisamos entender é que em relação aos anjos, não há multiplicação de anjos, não se nasce anjinho, não tem filho de anjo, só se for do anjo da igreja, né? Que é o pastor. Porque a palavra anjo, ela significa simplesmente mensageiro na Bíblia. Mensageiro. Nem sempre a palavra mensageiro é anjo, o ser etéreo, o ser criado por Deus que está acima de nós. Nem sempre a palavra mensageiro significa um anjo na Bíblia. Como, por exemplo, em Apocalipse, a palavra anjo, se referindo às 7 cartas, ao anjo da igreja, não é um anjo que cuida, que protege da igreja, como um ser que está acima dos homens, protegendo cada igreja local. Existe uma interpretação que defende isso, mas não é isso. A palavra ao mensageiro da igreja, ao anjo da igreja. Muito cuidado também para que vocês não pensem que o anjo da igreja, o pastor da igreja, ele é um ser acima
de quem? De vocês. Vocês estão entendendo? Vocês não, olha, o anjo, aqueles pastores, desculpa a palavra, salafrários que tem aí, os mercenários, eles costumam dizer, cuidado, não mexa com o quê? Com o ungido de Deus. Eita, conversa fiada. Obrigado. E você não é ungida de Deus não? Ungido de Deus não? Eu sou ungido por Deus pelo Espírito Santo. Deixa eu perguntar, vocês são ou não são? Aí esses pastores querem se sobressair, nós somos os ungidos de Deus, como se fosse Saul, como se fosse Davi, como se fossem aqueles profetas, porque no Antigo Testamento havia uma diferença. No Antigo Testamento, aqueles que eram ungidos por Deus, eles eram ungidos exclusivamente para um trabalho específico. O reinado, a vida profética, algum serviço específico para o Senhor, aí tudo bem. Mas no Novo Testamento, o Espírito, ele é derramado sobre toda a carne. O Espírito de Deus é derramado sobre toda a igreja. Todo aquele que pertence ao Senhor tem o Espírito de Cristo, tem o Espírito de Deus. Então eu e você somos o quê? Ungidos de Deus. E eu sou o anjo da igreja? Sou, mas em que sentido? De ser o mensageiro da igreja. O mensageiro da palavra de Deus. Não porque eu sou anjo, primeiro eu não tenho asa, né? Também os anjos não têm, né? Já que eles não têm corpo, né? Então não pense no pastor, ele é o anjo da igreja, como se ele estivesse acima de todos vocês. Eu sou um com vocês, eu sou ovelha como vocês. Agora, tenho dons que me dão autoridade sobre vocês, no sentido espiritual de ajudar vocês a crescer no Evangelho. Aí nesse sentido sim, mas não que eu seja melhor ou especial para Deus, como se eu fosse melhor do que vocês, ou Deus tivesse algo a mais comigo do que com vocês. O mesmo Espírito que está em mim está em vocês. O mesmo Deus que me ama, ama vocês. O mesmo Deus que fala comigo, fala com vocês. Agora, Deus vai cobrar muito mais de mim do que de vocês. Quer dizer, cuidado, né? Entre aspas, eu vou prestar conta de vocês como rebanho, mas vocês vão prestar conta diante de Deus como ovelhas, né? Então, vai dar uma coisa pela outra, né? Diga, irmão Roberto. Pode ser que sim. Estou entendendo. De alguma forma, os anjos, pelo poder que Deus concede a eles, e evidentemente pela permissão divina, no processo da revelação, ou na obra da redenção, que eles aparecem. Porque entendam, irmãos, nenhum anjo vai aparecer simplesmente para aparecer, ou surge na história do povo de Deus, simplesmente porque ele quer. Vamos dizer assim, não, eu quero aparecer, eu sou um anjo, deixa eu ver ali, tá ali o irmão Lucas, né? Eu quero conversar com o Lucas, eu sou um anjo. Isso não funciona no reino de Deus. As coisas de Deus, quando os anjos aparecem, sempre estão relacionadas ao quê? A obra ou de juízo, ou de direção, ou de revelação da obra da salvação aos homens. Por exemplo, sempre no evento relacionado a Cristo, nascimento de Cristo, os anjos aparecem para falar a Maria, para falar a José, cantam diante dos pastores, revelam que ali nasceu o Salvador. Quando Jesus ressuscita, quem é que está lá? Os anjos. Quando o texto fala que antes da morte de Jesus, aliás, na tentação de Jesus, ele é confortado por quem? Por anjos. Na ressurreição de Jesus, os anjos estão lá. Quando Jesus vai subir para o céu, os anjos estão lá, conversando com os apóstolos, dizendo, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele também vai voltar. Então, os anjos estão relacionados sempre a eventos importantes na salvação do povo de Deus. No Antigo Testamento, os anjos aparecem, mas aparecem quando vai haver um evento de salvação ou de juízo. Como, por exemplo, Sodoma e Gomorra, juízo, estão lá os anjos. Davi, juízo sobre Davi, quem é que está lá? Os anjos. Salvação do povo de Deus, numa guerra contra o exército, contra outro povo mais forte. Vem um anjo e, bum, acaba com tudo. Então sempre, não é por acaso, sempre Deus envia anjos no sentido de aparecer com um propósito específico na obra dele de revelação e de salvação. Vocês estão entendendo, né? Então, provavelmente, isso que o irmão Roberto falou, há uma capacidade, não sei se é própria do anjo, não sei, ou se é o próprio Deus, pelo poder dele naquele momento, que faz com que esse anjo apareça de forma o quê? Visível e corpórea. Vocês lembram que um anjo aparece para Josué como? Como uma espada na mão,
e vestido provavelmente como um guerreiro. Quando Josué chega diante daquele homem, ele pergunta se ele está com ele, né? Alguma coisa assim, não é isso? Vocês lembram? Vamos abrir em Josué? Vamos ver o texto? Vamos lá em Josué. Se alguém achar primeiro, me ajude, tá? Vamos ver o texto. É legal esse assunto, né? É um assunto que a gente tem muita dúvida. Pode dizer, meu irmão. Se eles só aparecem com a ordem de Deus? Sim, com certeza. Eles só aparecem com a ordem do Senhor, com certeza. 5:13. Isso. Comprem ordens, sem dúvida, sem dúvida. Então eu não sei se eles têm um poder neles mesmos de poder aparecer, porque aí Paulo diz que Satanás pode aparecer até como um anjo de luz, mas não diz como um homem, né? Mas como um anjo de luz. Mas vejam bem, ou se o próprio Deus dá essa capacidade ou faz isso acontecer quando esses anjos são enviados com algum propósito. Estão entendendo, né? Vamos lá. Então, capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua, ou seja, desembaiada, né? Chegou-se Josué a ele e lhes disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então, provavelmente esse homem, ele não era diferente dos outros. Porque Josué não consegue compreender. És tu dos nossos? Você está com a gente ou não? Estava com a espada na mão. Então Josué já estava preparado, né? Dos nossos ou não. Se não for, meu amigo, então vamos resolver agora, né? Verso 14, respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué entendeu o que é que ele estava falando. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Que diz meu senhor a seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Fez Josué assim. Esse anjo aqui é um anjo normal? Esse anjo é um anjo normal? Esse anjo é o próprio Deus revelado a Josué. Porque nenhum anjo, quando é somente anjo, aceita o quê? Adoração de homens. Quando João no Apocalipse vai adorar o anjo diz: opa, pare, sou teu conservo. Adora somente a quem? A Deus. Mas quando Josué adora esse anjo, ele faz algum questionamento? Não, pelo contrário, ele ainda diz: tire as sandálias dos seus pés. Fala igual a Deus falou com Moisés. A mesma revelação que Moisés teve na sarça, a mesma voz, a mesma palavra. Tire as sandálias dos seus pés, porque esse lugar é lugar santo. Entenda, tirar a sandália dos pés envolve também uma posição de servo. Você, quando tira as sandálias dos seus pés e se prostra, o anjo que está falando ao mesmo tempo está dizendo: se coloque completamente submisso a mim. E a ideia que o anjo vem trazer para esse anjo aqui, que é um anjo especial, que alguns vão dizer, e eu também tenho essa inclinação de entender que essas revelações já são revelações, já são pré-aparições do próprio quem? Do próprio Cristo. Mas isso aí é uma questão de estudo à parte que a gente pode fazer depois. Mas esse príncipe do Senhor, esse príncipe de Deus, é Deus. Ele aceita a adoração, ele dá uma ordem, ele não pede, ele dá uma ordem: tira a sandália dos pés. Igual a Deus disse com Moisés: tire a sandália dos pés. Se submeta, seja submisso a mim. E a ideia é essa, de que se Josué fosse obediente a Deus e submisso a Deus, ele iria vencer o quê? Todas as batalhas. A partir do momento que ele não fosse obediente ao Senhor, ele perderia, porque Deus está mostrando a Josué aqui que quem vai vencer as batalhas não é o povo de Israel com a sua força, mas é Deus à frente desse exército. Estão percebendo a diferença? É ele, é o meu príncipe, eu sou o príncipe, não é você não. Não é você que é o maior guerreiro ou o seu exército, sou eu sou o príncipe dos exércitos de Deus. Estou com a espada aqui, olha. Tire a sandália dos seus pés, ou seja, se você for submisso, for servo, for obediente,
você vai vencer as batalhas, porque quem está à frente delas é quem? A ideia é essa do texto. Amém? Então, qual é o número dos anjos? Eu estou falando de número, eu não sei porque eu entrei nesse assunto. Mas, qual é o número dos anjos? Os anjos, eles são, Apocalipse 5, verso 11, são milhões de milhões e milhares de milhares. Não sei, irmãos. A Bíblia mostra milhares e milhares, milhões e milhões ao redor do trono de Deus, adorando o Senhor noite e dia. Então são milhares e milhares. Eles não vão ser mais e nem vão ser menos. Sempre vai ser esse número que Deus conhece. Deus sabe sim o número exato deles, porque Ele que os criou. Eles não se multiplicaram, eles não se desenvolveram nesse sentido de ter filho de anjo, que nasce pequenininho e que cresce, que se desenvolve, né? Mas são anjos sábios, poderosos, estão acima dos homens, mas abaixo de Deus. Mas estão acima dos homens, em inteligência, em movimentar-se, em capacidade, em poder para mover as coisas ou na vida com a própria criação. Em relação à própria criação, os anjos têm um poder tremendo, mas são seres circunscritos. O que é que eu estou querendo dizer com circunscritos? São seres que estão limitados ao espaço. Dá para entender? Eles precisam se movimentar de um lugar para outro. Há uma pergunta também interessante. Se os anjos não têm corpo, eles são como Deus, ou seja, nós não podemos vê-los, ou não os veremos quando estivermos na glória? Porque nós só vamos ver Deus porque Deus se revelou na pessoa de quem? Do Filho. Então, quando você chegar no céu, você vai ver Deus na pessoa de quem? De Jesus. E os anjos? Se eles são espíritos e não têm corpo, aí surge a pergunta, nós também não vamos vê-los quando estivermos no céu? Bem, eu acredito que vamos vê-los, porque eu acredito que há alguma forma de revelação visível desses anjos para os que estão lá. Aí não me pergunte como ou porquê, eu não sei. Mas eu acredito que os veremos sim. Oi? Do anjo com Jacó. Jacó segurou o anjo, subi. Eita, eu cantei muito isso, irmã. Eu cantei muito isso. Aquele anjo ali também é provavelmente o próprio Deus revelado a Jacó. Não, porque naquela revelação que o anjo, o que o próprio Deus se dá com Jacó, é como um homem. Está escrito em Gênesis, capítulo 18, eu não lembro. Gênesis, no Vale de Jaboque, né? A luta de Jacó, veja aí se é 18, eu não me lembro. Não, aqui 18 é quando os anjos aparecem para Abraão. É bem mais na frente. Aí vocês podem dar uma olhada em casa. É Gênesis 33. Gênesis 33. O encontro de Esaú e Jacó. Deixa eu ver se é isso aqui. É isso mesmo? 32? 32. Isso, Jacó luta com Deus. Você vê que a nossa versão já traz aí o título com Deus, né? Então, provavelmente Deus se revela como um homem, como um anjo, ao ponto de Jacó poder tocar, de poder pegar, de ter havido uma luta física. Essa luta, na verdade, aí você diz, poxa, Jacó era forte, né? E forte o quê? Na verdade, Deus permitiu que Jacó lutasse a noite toda, não se entregasse. Deus está preparando o caráter de Jacó para o encontro que ele vai ter e o fortalecendo de coragem para o encontro que ele vai ter com seu irmão, porque ele está morrendo de medo. Então Deus ali também está dizendo a Jacó que, por que temer, se é ele que está cuidando de Jacó? Ele luta, no final das contas o anjo só vai tocar, o Deus só vai tocar na sua perna, né? Na sua coxa ele já fica manco. E fica manco propositalmente, porque nem correr vai poder correr mais do irmão, né? Nem fugir do seu inimigo ele terá mais o quê? Condições. Você está entendendo? Sempre Deus ele quebra a nossa força para mostrar que nós precisamos depender de quem? Dele.
É como se ele dissesse, olha, não dependa da sua própria força, não dependa da sua riqueza, não dependa do seu exército, porque Jacó, ele vai criar toda uma estratégia para o irmão não pegá-lo. Ele vai mandar uma parte, primeiro um grupo com presentes, depois ele manda outro com presentes ainda melhores. Ele sai mandando com medo que Esaú venha matá-lo, porque Esaú tinha poder para matá-lo. Estava com um exército enorme. Era muito mais poderoso, humanamente falando, do que Jacó. Aí antes disso ele tem um encontro com Deus. Nesse encontro fica deficiente de uma perna, mancando, com dificuldade de correr, de fugir. Aí Deus muda o nome dele. Aí, né, o nome dele vai ser mudado, vai ser chamado de príncipe do meu povo, de Israel. E ele vai aprender, aí, mais uma vez, a depender não dele mesmo, mas de quem? Deus faz isso ou não faz conosco? Sempre que a gente está achando que é muita coisa, o Senhor mostra aquela luzinha, ou no nosso corpo, ou na nossa família, de que nós somos pó, de que nós temos que depender dele. Às vezes o camarada está ganhando muito dinheiro, está com um salário excelente, um emprego excelente, aí ó, não está nem aí para Deus. Deus disse para Israel que, cuidado para vocês não acharem que foi com a força do braço de vocês que vocês conquistaram riquezas. Lembrem-se do Senhor. Quando a gente está passando por dificuldade, olha, o crente quando passa por lutas, tudo é diferente. Ele ora mais, ele depende mais de Deus. Quando o camarada está com toda a saúde e todo o vigor, ele nem se preocupa. Deixa ele estar quebrado, está doente, em cima de uma cama. Nós sabemos disso, isso é conosco mesmo. Quando a gente está com saúde e se levanta, às vezes esquece até de agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado por esse dia, pela minha saúde, pela saúde dos meus filhos. Mas quando tem alguém doente, quando alguém está quebrado, o camarada vai dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me dê saúde. Eu queria estar melhor hoje, sofrer menos dores hoje. Tirou a sua saúde, você não é nada. Eu estou dizendo não é nada, não no sentido de valor. Eu digo não é nada no sentido de sua própria força. Nós somos pó, irmãos. Tirou o dinheiro da gente, ou qualquer segurança material, a gente já fica o quê? Senhor, tem misericórdia. Ele dá o pão de cada dia. Quando está com dinheiro no bolso, tudo está bom, muitas vezes a gente nem agradece. Muitas vezes a gente vai comer, nem lembra de agradecer pela comida. Porque você acha que foi você, que foi seu salário, que você é muito inteligente, está conquistando tudo. Tudo bem, você faz a sua parte. Mas lembre-se de uma coisa, Deus te dá saúde para trabalhar. Paulo vai dizer, por causa dele nos movemos, por causa dele respiramos, por causa dele existimos. Igual um pastor, tinha um pastor lá na Paraíba, que ele não lia. Ele era analfabeto. E era pastor batista. Veja, você ser um pastor batista analfabeto, isso é quase impossível de acontecer. E ele, sabe quem lia a Bíblia para ele? A filha dele. Porque ele não sabia ler a Bíblia. Aí a filha dele lia a Bíblia, aí ele ficava ouvindo e ele preparava a palavra com que ela lia. Ele leia isso, mas conhecia a Bíblia muito, conhecia muito a palavra de Deus. Ele diz uma coisa engraçada, ele disse, se Deus fechasse o oxigênio por 5 minutos, só ia escapar peixe no mar e pinto dentro de ovo. O resto morria tudinho. Né? Ele brincava dessa forma. Então a maneira dele, simples, de falar sobre o poder de Deus. Nós nos movemos, nós existimos e respiramos por causa do Senhor, diz Paulo, na sua pregação diante de filósofos lá em Atenas. Então, irmãos, nós precisamos depender de Deus. Então, Deus, ele aparece como um anjo, como homem, e é claro, há uma discussão sobre isso, mas não é o momento para a gente tratar disso, mas essa visão do anjo que aparece, que luta com o homem, do anjo que aparece, que recebe adoração, sempre é vista como o próprio Deus surgindo. Mas os anjos também aparecem, como aparecem lá em Sodoma e Gomorra, ao ponto de homens quererem ter relações sexuais com eles. Por quê? Porque visivelmente eles eram o quê? Homens e homens belos. E os homens da cidade, os pecadores da cidade, queriam ter relação com eles. E aqueles anjos simplesmente com a ordem, cega o quê? Cega todo mundo fica cego. E eles destroem a cidade, ou seja, eles têm um poder tremendo. Eles destroem. Todo mundo morre. Oi, quem falou? André. Ah, irmão Gilvan? Depois André. Correto. Atos 12:6, isso.
Isso, muito bom. O anjo que apareceu para Pedro, você vê que o anjo ele consegue cegar todo mundo, não somente cegar literalmente, mas ele entra ali, liberta Pedro, ninguém percebe, Pedro sai, o portão se abre sozinho, as cadeias se soltam dele, ele sai e não há nenhum alarde, né? O anjo não tem interesse, Pedro não adora o anjo, ele sai dali, glorifica a Deus. Mas veja, sempre que o anjo aparece dentro da história da igreja primitiva, né? Essa igreja que está começando, não da história da igreja, depois a igreja que vai existir, pós-apostólica, eles têm um propósito específico dentro do plano da revelação. Depois você não ouve mais falar em anjo, a não ser no Apocalipse. Mas você não vê nenhuma carta de Paulo falando, muito pelo contrário, em Colossenses ele exorta os irmãos, diz que havia pecado porque estava havendo o quê? Culto aos anjos. E ele já está exortando ali, repreendendo quem tem interesse por isso. Não se fala, não se dá importância, e Hebreus diz que o Senhor está acima do quê? Dos anjos. Cristo é maior do que os anjos. Então eu tenho que adorá-lo e servi-lo. Vocês estão entendendo, né? Mas hoje há e a gente tem que ter cuidado e ser bem sucinto e cuidadoso. Então qual é o número dos anjos? Milhões e milhões, é um número exato que só o Senhor sabe. Segundo, suas ordens, deixa eu ser bem prático. Querubins, serafins, e a Bíblia fala de anjos com nomes. Só tem 2, Gabriel e Miguel. Não aparece nenhum outro com outro nome não, tá? Ah, mas não tem Rafael, não tem não sei quem, não tem não. Isso aí é invenção. A Bíblia só fala de 2 nomes. Gabriel e Miguel. Quem são esses anjos? Provavelmente são anjos que têm, dentro da hierarquia dos anjos, esses anjos estão acima. Não que eles são diferentes na sua constituição, mas não há principados. Vocês lembram que eu falei para vocês que a Bíblia relata a ordem dos anjos como principados e potestades? Então, provavelmente, dentre esses anjos, há uns mais... dentro da hierarquia, há anjos com autoridade sobre outros. Estão entendendo, né? Porque as coisas de Deus são feitas de modo ordenado. Assim como o homem é a cabeça da mulher, mas não é mais importante do que ela. A mulher é uma com o homem. André, desculpa, você, pode falar, André. Mensageiros. Eu acho melhor essa interpretação, de que esses anjos aí são santos homens de Deus que são responsáveis pelo anúncio da palavra. Eu não... É claro, há aquela discussão que vai com certeza usar o exemplo de Ló, que recebeu em sua casa e acolheu muito bem os anjos, que eram anjos. Estavam em forma de homem, mas eram anjos. Pode ser que isso esteja sendo tratado aqui, mas pelo próprio contexto não dá muita margem para isso. Então eu costumo mais ficar com esse anjo aí como um mensageiro do Senhor, como um homem santo que anuncia a palavra de Deus. Porque você não vai receber na sua casa, primeiro, qualquer pessoa, né? Embora a hospitalidade naquela época era comum e necessária. Porque muitas vezes os irmãos em Cristo, quando iam para uma cidade, se havia essa prática da igreja que estava ali, dos irmãos que estavam ali, receberem em sua casa esses irmãos. Naquela época não havia hotéis como tem hoje, nem essa facilidade. Então, a igreja ela era ensinada a praticar a hospitalidade. Assim como hoje também nós temos que ser hospitaleiros. Nós temos que abrir nossas portas para receber as pessoas. Pena que nós temos que ter sempre o quê? Um pé bem grande atrás, né? Como a gente diz. Nós não podemos receber todo mundo em nossa casa. Nós temos que ter cuidado, temos que ter zelo. Nem todo aquele que diz que é cristão ou crente é verdadeiramente crente. Então, talvez aí esses muitos irmãos que viajavam, eram responsáveis pelo anúncio do evangelho, deveriam ser bem acolhidos, como se você estivesse recebendo realmente anjos, eram mensageiros do evangelho, homens de Deus. Ele estava incentivando essa prática. Mas esse verso, André, é um verso realmente... assim, que há opiniões diferentes em relação a ele. Eu não costumo ser muito místico em relação a esse verso. Eu costumo ir mais pelo lado mais humano. Mas eu não estou querendo dizer
que não há quem defenda também esse outro lado, como se estivesse recebendo anjos mesmo. Mas eu não entendo. Talvez isso fosse até algo que pudesse acontecer nessa época, mas não hoje. Não sei. Irmã Mariana. Não, toda pergunta é importante. Boa pergunta. Boa pergunta. Não. Não existe. Cristo não morreu pelos anjos caídos, somente pelos homens, pelo menos biblicamente. Aí você diz, por que, pastor? Essa é uma pergunta que nós não sabemos responder. Alguns vão dizer, porque eles não foram tentados por outro. Aí eu não vou dizer que a razão é essa, porque o homem caiu porque Satanás o tentou. Mas o que fez os anjos caírem? Qual foi, de quem eles receberam tentação? Deles mesmos, do seu próprio coração. Agora, o fato de não haver salvação para eles é esse? Alguns vão dizer que não. Soberania divina. Deus sabe o porquê dentre esse número de anjos que ele fez, e todos santos, porque os anjos não foram criados, uma parte má e outra santa. Não, os anjos foram criados todos o quê? Santos e bons. Abra sua Bíblia aí, por favor. A gente já vai adiantando o final. A hora voa, né? Voa, viu? Não a voa, mas voa, tá? A hora passa rápida, mas abra em Judas, por favor. Judas, novamente. Judas 6. Deixa eu ver se é Judas 6, é. Lá no finalzinho, colado a Apocalipse. Essa sua pergunta aí, com certeza, muitos pais da igreja fizeram também. E Judas 6, ele diz o seguinte: e há anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sobre trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, depois que os anjos caíram, o que é que, como a Bíblia vai falar de anjos eleitos, e de anjos e de santos anjos, e de anjos que estão guardados sobre trevas, esses anjos são os demônios, esses anjos é Satanás e os demônios. Eles que estão guardados sobre trevas, eles não têm nenhuma possibilidade de salvação. Primeiro também porque não há nenhuma possibilidade de arrependimento neles mesmos. E também porque não houve um substituto para pagar pelos seus pecados. Aí a pergunta é, primeiro, o que levou os anjos a caírem? Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais na frente. O que levou esse grupo de anjos a caírem? Quando eles caíram, há possibilidade para os que não caíram cair? Ou não? Então eu vou responder. Alguns acham que há um texto que está em Isaías e em Ezequiel, profeta Ezequiel, que fala sobre, é uma profecia contra um rei, o rei de Tiro. Esse rei, ele é comparado pela descrição que se faz quando diz tu eras querubim, ungido e tal. Toda uma descrição que faz, alguns acham que essa descrição e que a própria condição desse rei humano representa o diabo na sua queda. Aí vai falar sobre o orgulho, que ele quis ser, ou quis ser o próprio Deus, ou ter o lugar de Deus. Então alguns vão dizer que a queda de Satanás foi essa, mas também não se sabe se foi realmente isso. Aí alguns vão dizer, não, a queda dele pode ter sido essa, porque ele vai usar essa mesma estratégia para levar o homem a cair. Lembra o que ele disse a Eva? Não tem problema não, vocês comerem não, porque vocês serão como quem? Como Deus. Então, alguns acham que o que levou Satanás a cair foi isso. Havia uns que diziam, não, Satanás caiu por isso, mas os outros anjos caíram porque tiveram relação sexual com mulheres. Aí vão usar Gênesis 6, que diz que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens. E nasceu homens gigantes, os nefilins. Isso é uma heresia, porque anjo não casa nem se dá em casamento, e é espírito. Se eles não têm corpo, mas eles podem ter um corpo por um período e se relacionar. Não, isso não tem sentido. A queda dos anjos e de Satanás estão dentro do mesmo tempo. Que tempo foi esse? Se deu antes da queda do homem. Antes da queda do homem, Deus deu o livre-arbítrio a todos os anjos. Aqueles que caíram, estão condenados. Aqueles que não caíram, é o que a Bíblia chama de Deus concedeu para eles o dom da perseverança. Não há mais possibilidade de cair. É o que vai acontecer conosco no céu. Vai haver outro pecado como o de Adão e Eva no céu, quando nós estivermos com o corpo glorificado? Não. Por quê? Porque o tempo de haver o pecado já aconteceu. O juízo sobre o pecado também.
Então não haverá mais isso. Aí você diz, por que isso, pastor? Plano de Deus, viu, Mariana? Aí eu não sei dizer. Está dentro dos seus propósitos, eu não sei por quê. Mas ele, na sua sabedoria, fez assim. Então não existe outra maneira perfeita e sábia de se ver a vida, de haver salvação e até mesmo condenação, senão essa. É difícil a gente não vai conseguir compreender tudo, nunca. Ah, no céu eu vou compreender? Vai não. Quem disse que você vai compreender tudo? Nós nunca vamos ser deuses, nós nunca teremos a mente dele, nunca vamos saber como ele sabe. Então algumas coisas são impossíveis da gente discernir e saber. Como ele diz, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos, como o céu se distancia da terra, ou é distante da terra. Mas é uma pergunta muito interessante. Então eles chamam do dom da perseverança. Então os anjos que são santos não caem. Tem até um filme que eu falei para vocês, né? Que fala sobre anjos. Anjos Caídos, o nome do filme. Ele é um filme que ele retrata Apocalipse 23. Não existe Apocalipse 23. Só até o capítulo 22. Aí ele vai dizer que Gabriel vai cair, como Satanás caiu. Seria uma segunda queda dos anjos. Olha que viagem, coisa de Hollywood, né? Gabriel vai... Então, isso não existe. Assim como não há salvação também para o diabo. Jesus diz que ele peca desde o princípio, é homicida desde o princípio, e para ele não há o quê? Salvação. Ele é o príncipe das trevas. É o príncipe do mal. Mas é bem interessante sua pergunta. Ok? Deu para clarear alguma coisa aí? Vamos lá. Acho que eu vou ter que terminar. Não, dá para a gente adiantar. Pelo menos alguma coisa. Vocês vão... 2 anjos. Ó. Quem são os querubins? É uma classe de anjos que é considerado na Bíblia como aqueles anjos que têm a função de guardar a santidade de Deus. A palavra querube quer dizer guarda. Lembram dos anjos que ficam em cima da arca da aliança? Lembra dos anjos que foram colocados na frente do jardim para que o homem não voltasse com a espada desembaiada? Eles eram chamados de querubins. São homens que guardam. Guardam o quê? A santidade de Deus. Ninguém pode se... Quem foi que matou os filhos de Arão que queimaram fogo estranho na presença de Deus? Foram os querubins. Então são anjos que têm uma função específica de guardar a santidade de Deus. Nesse sentido, sempre a Bíblia vai tratar esses anjos dessa forma. Mas aqui diz, olha, na folhinha aí, Escrituras menciona repetidamente, eles guardam a entrada do paraíso, observam o propiciatório, constituem a carruagem de que Deus se serve para descer à terra, aparentemente foram destinados a revelar o poder, a majestade e glória de Deus e a defender a santidade de Deus. E os serafins? Os serafins são aqueles anjos que aparecem em Isaías, com 6 asas. 2 cobriam os pés, 2 cobriam o rosto e 2 voavam. O que é que a Bíblia fala deles? São mencionados apenas em Isaías 6. São representados simbolicamente em forma humana, com 6 asas. E aí, ao que parece, diferentemente dos querubins, são servidores de Deus, cantam louvores a Ele. São aqueles que dizem santo, 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 embora todos cantem, mas eles têm outras funções. Gabriel e Miguel aparecem em alguns textos bíblicos. Quem são esses anjos? Veja, não sabemos claramente, mas provavelmente são anjos que, hierarquicamente falando, tiveram uma função ou têm uma função acima daqueles que aparecem em toda a Bíblia. Principados, potestades, tronos e domínios. A Bíblia fala de certas classes de anjos que ocupam lugares de autoridade no mundo angélico. Efésios 1:21, 3:10, Colossenses 1:16, 2:10, 1 Pedro 3:22. Estes nomes não indicam diferentes espécies de anjos, mas diferenças de classe ou de dignidade entre eles. Amém? Estão cansados? Vamos terminar? Aí vocês vão, eu só vou pincelar, vocês vão estudar em casa. O serviço dos anjos. Ponto 4 aí, olha. Primeiro, o serviço comum dos anjos. Eles dão assistência aos herdeiros da salvação, como nós vimos aqui em Hebreus 1:14. Eles se alegram quando um pecador se arrepende. Amém?
Está em Lucas 15:10. Eles exercem vigilância com os crentes. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem, né? Os irmãos gostam desse texto, né? É bênção. Mas também tenha cuidado com aquele que está ao redor, né? Brinque não. Recebem a aprendizagem das multiformes riquezas da graça de Deus, como diz Pedro, coisas que eles queriam conhecer, perscrutar, coisas do evangelho, da salvação. Os anjos, eles não são oniscientes não, viu gente? Eles também estão o quê? Crescendo em aprendizado, tá? E eles encaminham os crentes ao seio de Abraão. Esse é o serviço comum deles. E qual o serviço extraordinário deles? Veja, após a queda, tornaram-se um importante elemento de revelação especial de Deus. Comunicam bênçãos ao seu povo, executam juízo sobre os seus inimigos, suas atividades são mais proeminentes nos grandes pontos de transição, no desenvolvimento do plano da salvação, como nos dias dos patriarcas, na entrega da lei, no período do cativeiro, na restauração, no nascimento, na ressurreição e na ascensão do Senhor. E este serviço se encerrou quando o período da revelação especial de Deus se encerrou. E será retomado por ocasião da volta do Senhor. Amém? Vocês lembram que Jesus diz, quando ele voltar, os anjos dele vão recolher dos 4 cantos da terra aqueles que são dele. Então há uma função sempre extraordinária em relação à salvação dos anjos. Então não procure falar com anjo, nem querer saber, porque tenha cuidado, né? Porque Satanás pode aparecer como o quê? Como um anjo de luz. Não que ele vá aparecer, nem... Satanás não trabalha muito dessa forma não, viu, irmãos? Paulo, quando usa esse texto, ele está falando dos falsos mestres. E ele está dizendo que os falsos mestres são ministros de Satanás. Para dizer que assim como Satanás pode se passar por bom, seus falsos mestres também podem se passar por fiéis a Deus. É isso que ele está querendo dizer. Mas eu não acredito que ninguém vai... Essas conversas desse povo que fica... Não se preocupe com isso não. Seja firme no Senhor e o resto é com Ele. Próxima semana a gente estuda sobre anjos maus. Pode ser? Aí a gente trabalha só sobre anjos maus. Você pegou a folha, né, Mariana? Porque se você não tiver aqui, você leva e pode estudar em casa. Tá bom? Nós vamos ver sua origem. Eu já dei uma pincelada aqui. Seu chefe e sua atividade.